Santo é para que quando nós saímos daqui cheio, continuaremos lá fora cheio, pregando e anunciando as boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ao pregar, ao ser cheio do Espírito, a igreja é impulsionada pelo próprio Espírito que está dentro dela, a pregar o Evangelho. A princípio, eles queriam apenas pregar aqui no povo judeu. A princípio, eles queriam apenas pregar para os judeus. Deus então precisa enviar ou permitir perseguição para que eles viessem a ficar dispersos, para eles saírem correndo, para que pregasse o Evangelho a todo o povo, língua e nação. Porque o objetivo de Cristo não é que eu guarde o Evangelho apenas para mim. O objetivo de Cristo não é que eu guarde o Evangelho apenas para a minha casa, aqueles que estão apenas à minha volta, aqueles que eu conheço apenas. Não, o Evangelho e o objetivo do Evangelho é alcançar a todos quantos creem no nome de Jesus. Então aqueles que eu gosto, eu preciso pregar, e aqueles que eu não gosto, eu também preciso pregar. Mas eu não gosto dele, mas e daí? Jesus também morreu por ele. Não é porque eu estou na igreja que eu sou melhor daqueles que não estão. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos debaixo da mesma graça e debaixo da mesma misericórdia. Um dos grandes pregadores que Deus se levanta nessa história, nessa trajetória, é Paulo. Paulo é chamado por Deus do caminho de Damasco. Paulo está com cartas na mão para matar os cristãos. Deus aparece em uma luz, faz com que Paulo caia. Alguns acreditam que Paulo caiu do cavalo, mas até hoje eu não encontrei o cavalo que saiu correndo de Paulo. Não, acredita-se sim, mas não podemos confirmar essa história. Paulo, o que nós queremos dizer, o que a Bíblia nos diz é que Paulo se prostra na presença de Deus. Paulo, que ainda é Saulo, que ainda se usa-se o nome de Saulo, que se prostra na presença de Deus. Se prostrando na presença de Deus, ele diz uma frase celebre, uma frase magnífica, dizendo: quem és tu, Senhor? Por que essa frase é magnífica? Porque Saulo significa grande, Saulo significa poderoso, Saulo significa magnânimo. O pai de Saulo, quando deu o nome a ele, quando criança, ele jogou a expectativa em cima dessa criança, dizendo: tu será grande, ninguém será maior do que você, ninguém ficará por cima de você, ninguém dominará você. Tanto é que Saulo é membro do Sinédrio, tanto é que Saulo é uma das pessoas mais poderosas do reino neste momento. Mas quando se depara com a presença do Deus Todo-Poderoso, aí ele vê que na realidade ele não é grande, o grande continua sendo ele. Oh, aleluia! Porque na presença de Deus, aquele que pensa que é grande, vê que na realidade é pobre, é pó, é miserável, dependente da graça e da misericórdia de Deus. Ei, se você está me ouvindo, deixa eu lhe dizer: ei, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ei, aqui ninguém é maior do que ninguém. Aqui só existe um que é grande, aqui só existe um que é poderoso, aqui só existe um que é digno de glória e de louvor. Se você veio aqui ouvir o Ainson cantar, perdeu seu tempo. Se você veio aqui ouvir o pastor Carlos, perdeu também. Ouviu o Jairo, perdeu também. Aqui a única pessoa que merece glória, honra, louvor, dignidade, magnitude, ainda é ele. Nebai, Akandarabácia, Mandai, Ekomanai. Paulo é levado nesse caminho, é chamado. Em Efésios capítulo 3, verso de número 1, Paulo fala a chamada de Deus em sua vida, o ministério de Paulo. Ele vai nos dizer que ele foi chamado para pregar aos gentios. Então 80%, 70%, melhor dizendo, do livro de Atos dos Apóstolos vai falar da obra missionária que que Jesus através de Paulo fez. Paulo vai chegar em grandes cidades, Paulo vai pregar a palavra para vários lugares. Paulo, junto com Barnabé em princípio, e depois com Silas, o que ele vai fazer? Vai chegar em cidades, vai fazer maravilhas, vai fazer prodígios, vai fazer coisas que vão deixar todo mundo de queixo caído, de orelha em pé e de olho arregalado. Porque o poder do evangelho é isso, a presença de Deus é assim.
A glória de Deus, quando enche alguém, ela não consegue se conter para si, ela começa a transbordar em sua vida, e todos aqueles que estão à sua volta são gotejados com essa presença. Paulo vai pregar, Paulo vai fazer 3 viagens missionárias. Paulo vai ir para Filipos, vai para Damasco, vai para Frígia, vai para Lídia, vai para várias cidades da Ásia Menor, Europa. Durante 60 anos, Paulo, durante 60 anos, a obra de Deus, o Evangelho de Cristo chegou a todo o continente do mundo. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, semana passada eu falei sobre isso, que abrange um período de 50 anos aproximadamente da obra de Deus. E durante esse período, sem ajuda de avião, sem ajuda de carro, sem ajuda de internet, sem ajuda de nada de tecnologia que nós temos hoje, o mundo inteiro descobriu quem é Jesus. O mundo inteiro ficou sabendo quem é Jesus. O mundo inteiro descobriu acerca do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo, através disso, ele vai para a cidade de Filipos. Ele vai estar em uma cidade. Se você olhar o capítulo 16, você vai ver que Paulo está tranquilo em um determinado lugar, pensando ele que queria ir para um outro local. E a Bíblia nos diz que Deus não o deixou ir, mas em uma visão, em um sonho, ele conheceu, apareceu-se um varão perante ele e diz: passa a Macedônia e nos ajude. Paulo, junto com Silas, então, recebe essa chamada missionária e vai caminhando com Cristo. Ele vai fazer a vontade de Cristo. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo só faz a vontade de Deus. Aí ele olha e vai saindo, vai pregando, mas numa determinada cidade, Paulo está pregando. Lídia, fazedora de púrpura dessa cidade, uma comerciante, uma pessoa de bom poder aquisitivo. Deus toca o coração dela, faz com que ela acolhe Paulo e Silas, faz da casa dela uma congregação, porque sempre Deus vai dar recursos para fazer a sua obra. Eu vou repetir: Deus sempre vai mandar pessoas com recursos para fazer a tua obra, para manter a sua obra. Paulo, ele vai chegar com Silas e ele vai se instalar na casa desta mulher, Kevin, e ao se instalar, e a Bíblia diz que ele vai sair pregando durante essa cidade. E por muitos dias ele vai estar pregando, e por muitos dias uma menina, a Bíblia não diz o nome, a Bíblia não cita quem ela é, quais são os seus pais, qual a idade que ela tem. A Bíblia fala que uma menina, e essa menina tem um problema espiritual, ela é possessa por um espírito de adivinhação. Os seus senhores lucravam com esse espírito dentro dela, e ela vai sair falando atrás de Paulo e Silas, dizendo: estes são os homens de Deus, essa palavra que eles falam é palavra vinda de Deus. Ei, mas essa menina é endemoniada. Então quem está falando é o próprio demônio na boca dela. Pode ser que se eu tivesse no lugar de Paulo, pastor Carlos, eu poderia tirar uma selfie com ela e postar no meu Instagram, no meu story, dizendo: olha, até o diabo reconhece quando alguém tem chamada. Pode ser que eu podia fazer algum marketing digital para promover o meu nome, mas quem tem chamada e é cheio do Espírito de Deus, não precisa que Satanás saia promovendo a vida dele, porque quem promove a vida dele é Deus. Tomado pelo Espírito de Deus, ele olha e repreende o espírito desta menina, repreende o espírito dessa menina, e a Bíblia relata que essa menina na mesma hora foi liberta, mas ao mesmo tempo, em ser liberta, ela não consegue mais adivinhar. Os seus senhores que lucravam com ela, agora perdem o seu lucro. Ao perder o lucro, eles não se preocupam em se alegrar em haver uma vida liberta, porque uma pessoa que pensa apenas com lucro financeiro, ele não quer saber como vai ser, como vai chegar esse lucro. O que ele quer saber é do lucro. Se precisa pisar em alguém, ele vai pisar. Se precisa matar alguém, ele vai matar. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, usou Paulo para expulsar aquele
aquele espírito daquela menina, e aquela menina não podia mais, vamos dizer assim, adivinhar o que acontece. Esses homens, diz a Bíblia, que agarram Paulo e Silas e levam para a presença do magistrado, e ele diz uma frase: estes homens que aqui estão perturbando a nossa cidade, pregando coisas que nós não ensinamos, pregando coisas que não acreditamos, pregando coisas, escandalizando a igreja, escandalizando o nosso povo. Nós somos romanos, aqui é uma província romana, nós somos romanos, e eles estão pregando coisas que na realidade não existem. Na realidade são forasteiros, são perturbadores da ordem social. E aqui eu quero entrar a mensagem de Deus em nosso coração. Preste atenção, aqui eu não estou dizendo que a igreja é baderneira, eu não estou dizendo que a igreja é desorganizada, eu não quero dizer que você tem total liberdade para fazer o que bem entender, fazendo desordem, descaso, sendo que a própria Bíblia diz que o culto tem que ter ordem, tem que ter decência, Narábia Candarai. Mas além da verdade, a bem verdade é que o poder pentecostal sempre foi para alguns os escândalos. Nós vamos ver dentro da história o poder pentecostal, a presença de Deus na igreja, em Atos dos Apóstolos, a presença de Deus descrita em Atos dos Apóstolos trouxe escândalo. E nós vimos aqui em Coríntios Paulo dizendo: ei, o poder da cruz, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos de Deus salvo, é poder de Deus para todos os que creem. Eles aqui são chamados pela primeira vez de perturbadores da ordem social. O poder pentecostal é algo notório no meio da igreja, a presença pentecostal é algo notório dentro da igreja. Porém, dentro da história, esse poder é o que fez a diferença. Se chegamos até aqui, pastor Josinaldo, é porque Deus encheu meia dúzia de crente, é porque Deus encheu 2 suecos lá na Rua Azusa e os trouxe para o Brasil para pregar o evangelho. Isso é fato. A igreja só chegou até aqui não pela capacidade de homens, não pela inteligência humana. A igreja só chegou até aqui, sim, porque por intermédio divino na vida de homens e mulheres que se dedicaram a sua vida na oração, se renunciaram, tiveram a renúncia dos seus prazeres e se mergulharam na presença de Deus, sem importar como vai ser ou o que vão dizer da vida deles. Nós estamos numa geração de jovens, aqui é um culto de jovem e adolescente. Nós temos aqui no mínimo 3 gerações. No mínimo 3 gerações. Nós temos a geração dos adolescentes, nós temos a geração dos jovens e temos a nossa geração, a minha geração, junto com a do pastor Carlos, junto com a do pastor Josinaldo. No mínimo 3 gerações nós temos aqui. A igreja não depende apenas da intelectualidade humana. A igreja chegou até onde chegou porque Deus capacitou homens e mulheres que no passado poderiam até não saber teologia, que no passado poderiam até não saber a oratória, a retórica, mas uma coisa eles sabiam: eles tinham princípios. Eles tinham valores de Candábia. Eles não negociavam. Eles não sabiam falar o português na gramática correta. Muitos usavam até mesmo nós fomos, o nós vamos, subir para cima, descer para baixo. Mas uma coisa eles tinham, que quando abriam a boca, a presença do Espírito Santo tomava a sua igreja. Renunciaram trabalho, renunciaram tempo, renunciaram vida social para que o evangelho chegasse até onde chegamos. E muitas das vezes a minha geração, a nossa geração,
A gente não quer parar para ouvi-los, as experiências. Ei, conversa com nosso pastor presidente, nosso pastor, as experiências que ele tem através da vida do pastor presidente de honra, pastor Emanuel. Conversa com ele para tu ver. Senta um pouquinho com o nosso pastor, senta um pouquinho com o nosso presidente, com o nosso pastor Daniel. Senta com ele, fala: pastor, conta um pouquinho da história de como chegou a Assembleia de Deus aqui em Jacareí, de como foi a primeira igreja na Baia Canderebassuribi Candará, para você ver que na realidade a igreja não depende dos meus braços, a igreja não depende de mim, a igreja, me desculpa, não depende de você, a igreja depende da presença de Deus na vida de um ser humano. Acabamos de fazer essa semana 109 anos das Assembleias de Deus no Brasil, e teve um abençoado, de alguma igreja, não vou falar igreja, porque a igreja dele não tem culpa, a denominação dele não tem culpa por causa dele, mas ele começou a falar bobagem nas redes sociais, dizendo que comemorar o quê? Se a igreja comemorar o quê? Línguas que na realidade não provém de Deus, badernas no meio da igreja, não sabe. Ei, deixa eu lhe dizer, quem nunca comeu chocolate não pode falar que chocolate é doce, só pode falar que chocolate é doce quem já comeu. Jairo, o que o senhor quer dizer? O que você está querendo dizer, pregador? Eu quero dizer que só pode falar da experiência com o Espírito de Deus quem realmente teve experiência com Ele. Podemos citar aqui vários nomes dentro da história que homens e mulheres que, inflamados pelo Espírito Santo, influenciaram a sua geração e marcaram a sua história e a sua época. Podemos citar o nome de Moody, podemos citar o nome de John Wesley, podemos contar a história de Charles Finney e outros grandes homens. Mas na realidade vamos falar da nossa história. Na realidade vamos falar de nós. Quem é da Assembleia de Deus aqui, dá um glória a Deus aí. Mais forte, quem é da Assembleia, dá um glória a Deus aí. Ei, nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo o princípio da igreja, seus valores, a presença do Espírito Santo. Se a gente quer saber como nós chegamos até aqui, nós temos que conhecer um pouquinho da história. Quem somos nós? Da onde surgimos? Da onde saímos? Será que foi alguma coisa inventada de uma pessoa desequilibrada, humana, sem nexo, sem noção algum, que dotado de um emocionalismo barato, abriu uma igreja? Não. Ei, falando da história, eu quero destacar aqui de um negro chamado William Seymour, que no meio de uma segregação racial, aonde os Estados Unidos mais, vamos dizer assim, prendiam a classe social negra, a classe negra da sua sociedade, eram desprezados, eram humilhados. Ele, ao ouvir Charles Parham, que ensinava dentro de um seminário acerca da doutrina do Espírito Santo, ele quis fazer o seminário, Kevin, ele quis fazer, Kesley, o seminário para aprender a palavra de Deus. Só que por causa da sua cor, por causa da sua raça, por causa de ser negro, foi proibido de sentar dentro de um seminário para assistir a aula de Charles Parham. Porém, mesmo com o não, ele olhou e disse: não, eu não vou aceitar esse não. O que eu vou dizer? Eu não posso assistir dentro de sala, mas eu posso ficar aos corredores, com os ouvidos na janela, com um caderninho e um lápis na mão, para escrever tudo aquilo que Parham está ensinando. Esse homem teve uma experiência particular com o Espírito Santo. E na rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em um armazém, com a sua cabeça enfiada em engradados, o seu púlpito não era um púlpito desse aqui, o palco não era um palco desse aqui, era um armazém caído aos pedaços, que não tinha beleza alguma, mas ele, com a sua simplicidade, cego de um olho, mas tomou a posição dizendo: Senhor,
Um homem, independente da sua segregação, independente da sua situação financeira, começou a pregar o evangelho. E uma das histórias nos relata que a história nos diz que a sua noiva, me foge a memória quem é, tomada pelo Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus, dentro de uma reunião como essa aqui, tomada pela presença do Espírito Santo, sentou num piano dentro de uma casa, num culto doméstico, e começou a tocar hinos do piano sem aprender e sem saber tocar, sem saber qual é a escala melódica, maior ou menor, sem saber, sem ter aula de música, sem saber se a escala é cromática ou não, sem saber se a escala grega ou pentatônica, mas ela sentou e começava a tocar aquele piano, e ela começava a louvar a Deus em 6 idiomas diferentes. O que é isso? Eu só posso explicar uma coisa: é poder de Deus na vida. Ei, essa presença não vem de uma voz eloquente de um pregador, não. Essa presença não vem porque o pregador é agitado, não. Essa presença não vem porque precisa dar piruletas, não, decandarabaia. Essa presença só vem se encontrar um coração disposto a recebê-lo. Eu vou repetir, essa presença só vem se tiver um coração disposto a abrir e dizer: Senhor, pode entrar. Senhor, pode entrar. A Rua Azusa ficou conhecida no mundo inteiro, até hoje é se falado desse dia. Uma vez por ano, pelo menos, a gente para ouvir a respeito da Rua Azusa. Esse homem, mesmo não sabendo falar direito, esse homem mesmo não tendo condições financeiras boas, esse homem mesmo não tendo a popularidade da sua nação, conta-se um dia que um jornalista local chamou um jornalista do New York Times da época para fazer uma entrevista para descobrir o que este homem tinha. Sentou à frente de Seymour, em meia dúzia de palavras, o jornalista do New York Times foi pego e tomado pela presença do Espírito Santo e saiu falando em língua estranha. Era filas e filas de pessoas na porta daquela igreja humilde, daquela igreja simples, daquele povo simples, que não tinha um músico como nós temos, que não precisava muito de quê, mas só tinha ali um coração dispostos a adorar. E em uma dessas reuniões, 2 suecos que não se conheciam, que não eram amigos íntimos, estavam em uma reunião dessa, tomados pela presença do Espírito Santo, se uniram com desejo da chama missionária de pregar a palavra. Foram em união, orar unanimemente alguns dias para receber a chamada ministerial e missionária e para saber aonde eles iriam. Em uma reunião de oração, tomado pela presença de Deus e direcionado pelo Espírito, ouviram falar a respeito de uma cidade chamada Belém do Pará. Não sabiam onde eram, não conheciam na geografia. Foram buscar no mapa mundi e descobriram que Belém do Pará era no Brasil. Sem recursos financeiros, estou falando de história da igreja, gente. Sem recursos financeiros nenhum, nem da onde tirar dinheiro, mas com a chama pentecostal, com a chama da palavra de Deus, com a presença do Espírito e com a confiança que Deus é aquele que é o dono da igreja, que faz tudo acontecer por ela. Decai, demando e canderebaxarabácia. Não dá tempo de eu contar a história, eu não quero me fixar dentro disso em detalhes, mas em navio em navio, em oferta em oferta, em dinheiro que aparecia do nada, em dinheiro que parecia em envelope que eles achavam no chão, se depararam em Belém do Pará, debaixo de uma árvore, morrendo de fome, comendo manga. Foram para uma igreja daquela cidade e, tomados pela presença de Deus, começaram a pregar o Evangelho. Isso que nós estamos ensinando e aprendendo dentro da palavra de Deus.
foram expulsos da igreja. Por quê? Porque ensinavam coisas que na realidade o homem não compreende. Deixa eu lhe dizer, se você quiser compreender Deus aqui, nunca você vai conseguir. Vou repetir, se você quiser compreender Deus aqui, nunca você vai conseguir compreender Deus aqui. Porque Deus não se compreende apenas aqui. Primeiro Ele atinge aqui, depois vem para cá. Pregador, então o senhor quer dizer que a fé é insana? Claro que não, a fé tem razão. Porém a razão ela anda com a fé até um certo ponto, para dar equilíbrio. Depois é a fé que conduz. Tomados pelo Espírito Santo, saíram pregar o Evangelho. Diz a história que um dia Gunnar Vingre, Daniel Berg saiu pregando o Evangelho. Gunnar Vingre ficou como um pastor local. E uma certa feita, diz a história, um dos livros, se não me falha a memória, eu não sei se é O Enviado ou O Peregrino, que é o livro que conta a história de Daniel Berg, o enviado, e Gunnar Vingre, o peregrino, se não me falha a memória. Uma dessas histórias diz que Gunnar Vingre estava dirigindo um culto. A igreja estava sendo cercada de pessoas à sua volta, e tinha um diácono lá na porta, e o culto rolando, Kevin, e o culto, o povo dando lugar, o povo adorando, o povo glorificando, o povo ouvindo a palavra de Deus. E de repente as pessoas que estavam lá fora começou a gritar para o diácono na porta, dizendo: ei, manda todo mundo sair da igreja. Ele: por quê? Porque o telhado está pegando fogo. O telhado está pegando fogo. O diácono desesperado sai correndo para ver o que está acontecendo. Olha para cima, o telhado está intacto, mas está todo mundo dizendo: sai daí, o telhado está pegando fogo. O diácono, sem entender, vai correndo até Gunnar Vingre e diz: Gunnar Vingre, pastor, olha, estão falando que o telhado está pegando fogo. Mas Gunnar Vingre já sabia o que era. Ele diz: fica tranquilo, a chama que queima lá não consome, a chama que toma aqui não consome. Evastu brecando erevai assuribias. Erabai acandereba suribias. E o poder pentecostal chegou até hoje, nós estamos vivendo. Mas há quem diga dentro da nossa geração que a gente não pode mais falar em língua estranha, que a gente não pode mais falar em poder de Deus. Na realidade, a gente não pode se extrapolar e deixar extravasar a emoção que está dentro de nós. Mas isso, o Espírito Santo já nos dá acerca do fruto do Espírito, domínio próprio. Mandou que errado. Pessoas dotadas pelo Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 15 anos de idade, na igreja, não sei, o pastor Josinaldo, o pastor Carlos vai lembrar dessa igreja, a igreja do Avareí, na antiga linha do trem, o senhor lembra dela? A igrejinha que para entrar 3, tinha que sair 2 dela. Por quê? Porque não cabia lá dentro. Mas aquele dia Deus pegou aquela igrejinha e Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu saí de casa, minha mãe, ela estava recém-operada em casa. A esposa do pastor Jeremias, a irmã Helenice, ela falou assim: tem que tomar cuidado com o Jairinho. Por quê? Porque senão ele vai chegar lá e vai quebrar tudo. Só que porém, a pessoa que tem a presença de Deus, Deus controla. Deus vai dar o controle, fique em paz. Mas eu me lembro que eu saí de lá num culto de uma segunda-feira. Deus tomou a mão de um dos pregadores que estavam lá, e a presença de Deus, eu só sei que eu enxerguei, eu vi a glória de Deus descendo, um calor me esquentando do alto da cabeça à planta do pé. Daqui a pouco eu vi que eu comecei a falar em línguas que eu não entendia, mas também não conseguia parar. Por quê? Porque era gostoso demais, sem entender, mas aquela alegria tomava conta do meu coração. Os meus pais separados, minha mãe ganhando meio salário mínimo do mês para sustentar uma casa, e Deus nunca deixou faltar nada. Só que tem saí de lá carregado por mão, deitei falando em língua, acordei falando em língua, ainda continuo falando em língua. Mas um dia, ouvindo o pastor Gilmar Santos pregar aqui nessa igreja, eu olhei e disse: eu quero pregar que nem ele, eu quero ser pregador do evangelho. E sem ninguém entender, todo mundo me caçoava. Por quê? Porque eu imitava o Gilmar Santos, pastor Carlos, eu imitava no começo do meu ministério. Meus amados irmãos, nesta noite iremos verbalizar a santa palavra do Senhor. Eu gostava demais do Gilmar Santos, amo ouvir o pastor Gilmar Santos pregar. Mas só que tem um porém, todo mundo falava é apenas uma cópia. Um dia, em casa, com meus 16 a 17 anos de idade, eu dobrei o meu joelho em
manhã e fui orar no meu quarto. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei se o Senhor me chamou para pregar, mas o que eu quero pregar. Anasso e candereba e a canderei. Orei a tarde inteira, passei a tarde inteira no meu quarto com Deus. Chegou a noite, de joelho prostrado, Deus me tomou o espírito. Eu não sei se eu fui arrebatado em sentido, eu não sei se eu sonhei dormindo, mas uma coisa eu sei, o que eu vi, que o Espírito de Deus me tomou, me levou para cima do globo terrestre, me fez enxergar a terra. E dizia uma voz do meu lado, de um ser de branco, que eu creio que é o Espírito de Deus, ou o próprio Jesus, dizendo para mim: foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te escolhi na terra. Eu disse: o que o Senhor me escolheu? Olha, e a terra se abriu. Quando a terra se abriu, eu me via pregando em algum lugar da terra, e conforme Deus me dava a palavra, a chama acendia o globo terrestre. Eu disse: eu não estou entendendo. Eu te chamei para incendiar as nações aonde você passar. Aonde você passar, eu vou deixar a marca da minha presença, do meu Espírito. Verá baixar a managa súbia. Só que nem por isso eu fui ser negligente, porque não adianta ter a graça demais sem ter o conhecimento. Falei na semana passada, precisa haver o equilíbrio. Comecei a estudar a palavra sem ter dinheiro, sem ter ninguém para investir, sem saber como, sem ter internet, mas ganhando livro de pessoas, participando das escolas bíblicas dominical, ou sentando para ouvir os meus pastores. E tem jovem que não quer sentar para ouvir o pastor falar. Sentando na roda dos pastores, pequenininho, olhando, só observando, só ouvindo o que eles estão dizendo, aprendendo um pouco. Para que Deus venha acender a chama. O que você precisa de ter é equilíbrio. E o equilíbrio só vem por intermédio da palavra. O que adianta pular aqui? O que adianta rodar aqui? O que adianta sapatear aqui? Mas sair dali para fora, acabou. O que Jesus veio fazer não é acender palha. O que Jesus veio fazer é trazer o fogo que consome eternamente. Ei, qual foi? Eu já parto para o final. Quais os resultados da chama pentecostal, do poder pentecostal que traz com que a igreja incomode as pessoas? Porque é fato, isso é um fato que a gente não pode negar. Está aqui os pastores que dirigem congregação, que sabem, que já dirigiram. Está aqui nós da igreja que sabemos como é isso. Ei, o mundão pode fazer o carnaval que for, ninguém reclama, mas vai o crente passar um pouquinho do volume do som da igreja para ver o que acontece. Vai a festa estender um pouquinho mais para ver se não para alguém da prefeitura para medir o som e multar a igreja e até mesmo fechá-la. O fluxo ninguém vai, mas dentro da igreja vai. Ei, já viu alguém chamar alguém de louco, que sai pulando 4 dias de carnaval, começa na sexta-feira, só vai voltar na quarta-feira de manhã, babando, sujo, sem saber quem beijou, sem saber quem ficou, sem saber quem abraçou, sem saber o que aconteceu? Para eles isso tudo é normal, mas olhar para dentro aqui, nossa. Ver jovens aqui, adolescentes aqui, parando para ouvir durante 2 horas, uma vez na semana, ou alguns dias na semana, chamam de louco, de desequilibrado, e querem entender o que eu sinto aqui, o que você sente aí. Mas eu vim aqui nessa noite para lhe pedir, para lhe dizer: ei, a igreja nasceu para isso mesmo. Ninguém vai entender um crente pentecostal, ninguém vai entender um crente cheio do Espírito Santo, ninguém vai entender quando o nosso pastor, sendo presidente da igreja, levanta dentro da cadeira glorificando e adorando a Deus. Ninguém vai entender alguém com sã consciência, pessoas irmãs de cabeça branca que sai pulando na igreja. Ninguém vai entender, mas não vai entender mesmo, porque a própria palavra de Deus nos diz que o poder da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Não adianta, só entende de chocolate
chocolate quem já comeu. Ei, eu tenho um conselho para você, jovem. Ei, olha sempre para os mais idôneos da igreja. Converse sempre com os mais idôneos da igreja. Senta, como eu já disse, para conversar com os pastores da igreja. Senta para conversar com o pastor Marcelo. Senta para conversar com o pastor Carlos, que são membros da diretoria da nossa igreja. Senta para conversar com eles, para tu ver as experiências que tem. Na realidade, a gente não veio aqui ensinar ninguém a fazer culto, a pregar e como pregar. Não, isso não, a gente já não precisa. Temos 109 anos de história. Mas na realidade a gente não conhece a história, porque hoje em dia parece que a igreja não incomoda mais. Esse é o grande problema. Parece que a igreja está comunada com as coisas do mundo, alienada, entrelaçada, abraçada com alguns sistemas, que na realidade nós estamos deixando de esquecer a prioridade da igreja, que são 3: palavra, oração e poder de Deus. O que acontece com a igreja? Por que a igreja incomoda? Porque, ei, olha aqui, escute o que eu vou dizer. Por que a igreja vai começar a incomodar? Por que a igreja incomoda? Por alguns fatores. Primeiro, porque a igreja é tomada por uma ousadia sobrenatural para fazer a obra de Deus. Vou repetir. Por que a igreja incomoda tanto? Porque as pessoas não conseguem entender. Por tanta ousadia, entusiasmo, é tomado homens indoutos, iletrados, ou até mesmo jovem que sai, Jonas, pregando o evangelho com autoridade, pregando o evangelho com intrepidez, fazendo milagres. Ei, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, está lá Pedro e João subindo a porta do templo. De repente um coxo, paralítico, olhou, estendeu a mão e disse: ei, me dá alguma esmola. Pedro olhou para ele e diz: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas uma coisa nós temos: o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Tem muita gente com a mão estendida pedindo uma esmola para mim, para você. Eu não estou dizendo esmola financeira, eu estou dizendo esmola na alma. Mas a única igreja, a única pessoa que tem poder para dar não uma esmola que vai saciar momento, mas para trazer algo que vai saciar por toda a vida, é a igreja cheia do Espírito Santo. É ter ousadia de chegar na escola e dizer: aqui não, Satanás, até hoje você agiu dentro dessa faculdade. Eu ouvi esses tempos atrás do evangelista Kessler junto com a Gláucia, que eles têm um grupo de oração na faculdade. É isso mesmo, né, Kessler? É isso mesmo. Olha só, dois jovens no meio de uma faculdade, estudando direito, fazendo direito ali. Porém, está todo mundo dizendo: mas quem é você? Não, eu estou estudando para ser advogado, mas em primeiro lugar eu sou embaixador de Cristo e aquele que anuncia boas novas do evangelho da salvação. Ei, olha aqui, Paulo e Silas andando, eles não estavam sendo reprimidos por essa menina, pelo contrário, estavam sendo elogiados. Mas não, tomado pela presença de Deus, Paulo olhou e disse: sai dela em nome de Jesus, porque o meu compromisso não é com o sistema, o meu compromisso é com a presença do Todo-Poderoso Deus. Oxalá que Deus levante pelo menos 2 jovens aqui, cheios do Espírito Santo, com ousadia para pregar a palavra lá fora. Oxalá que Deus levanta jovem. Ei, mas eu sou jovem, e daí? Mas eu tenho defeito. Paulo também tinha. Ele diz no espinho da carne que ele existia. E contra as oposições espirituais, as oposições políticas, as oposições sociais, não é ser baderneiro, mas é prevalecer e permanecer na presença de Deus. Ei, não nego a Jesus,
Não troco Jesus por um prato de lentilha, não troco Jesus por um momento de prazer, não troco Jesus por uma noite. Por quê? Porque a pessoa que habita dentro de mim é muito importante, eu não posso perdê-la dentro de mim. Segunda coisa, por que a igreja incomoda? Porque a igreja antes o Espírito Santo era o que? Residente, passeava. Ei, o nosso pastor está aqui nos dias de terça-feira falando do Espírito Santo no Antigo Testamento, e eu ouvi nessa terça-feira ele falando da atuação do Espírito no Antigo Testamento. Que coisa linda! E a gente pode observar que o Espírito Santo ele pairava, o Espírito Santo ele voava, mas ele não habitava na vida das pessoas. Ele vinha sobre 3 tipos de classe de pessoas: sobre sacerdotes, reis e profetas, no momento que eles iam ser usados na mão de Deus. Depois disso o Espírito Santo saía. Porém, quando veio Atos 2, o Espírito Santo não era apenas visitante, o Espírito Santo começou a morar, o Espírito Santo começou a residir, o Espírito Santo começou a presidir. Orabassuri bicandere vas, pecandere mando e que vassuri biandere. O Espírito Santo ele não quer vir de forma esporádica, de forma melancólica, emocional, em apenas um culto ou um congresso. Não espere congressos para ser cheio do Espírito. Não espere o próximo culto para ser cheio do Espírito. Você pode ser cheio do Espírito e deve ser cheio do Espírito quando estiver andando na rua, quando estiver na tua casa fazendo os seus afazeres, quando você estiver se arrumando para vir para a igreja. Não espere chegar na igreja para ser cheio. Não, já vem cheio da igreja. A igreja é um lugar para transbordar da presença. O Espírito Santo, quando ele mora dentro de nós, ele controla a minha vida. Por que eu não saio fazendo rebeldia na igreja? Porque o Espírito Santo controla. Por que eu não fico postando coisas no Facebook? Porque o Espírito Santo controla. Por que eu não fico olhando com coisas que na realidade eu não devo olhar? Porque o Espírito Santo controla. Por que eu não fico falando mal de pastor, de igreja? Porque o Espírito Santo me controla. Levante a tua mão direita, debra secande. Nosso amigo Espírito de Deus controla. Se tem alguém querendo ser controlado pelo Espírito, Jesus pega eles agora, meu Senhor. Eu falo o que Ele quer que eu fale, eu penso o que Ele quer que eu penso. Devassai, eu toco naquilo que Ele quer que eu toque. Eu vou aonde Ele quer que eu vou. Eu ouço aquilo que Ele quer que eu ouço. Deixa Ele controlar a sua vida, jovem. Deixa Ele controlar a sua vida, adolescente. Deixa esse Espírito que incomoda. Deixa Ele dizer, você vai incomodar muita gente, mas não tem problema. O Espírito da verdade vai estar dentro de você. Abaixar a manaia. Que prisão alguma vai conseguir te segurar. Os músicos já se preparam aqui.
Deixa Ele controlar o seu sentimento, deixa Ele controlar suas emoções, deixa Ele controlar os seus sonhos, deixa Ele controlar o teu pensamento, deixa Ele controlar e dominar o teu corpo. É só assim que vamos conseguir vencer o desejo da carne. Se Ele controlar você, eu não dou glória porque eu quero me aparecer. O Kevin não levantou a mão porque ele quer aparecer. A Cíntia não está falando em língua estranha porque ele quer aparecer. Pastor Carlos aqui não está aqui porque que não. Pastor Josinaldo não está lá sentado. Não, é que existe algo dentro que nos move, que vai mexendo lá na entranha, lá no ventre nesto e canderabaia. E daqui, mandubiácia, quando eu menos vejo, eu já levantei uma mão. Quando menos vejo, uma lágrima já escorreu do meu rosto. Quando eu menos vejo, o sentimento de tristeza já está sendo tirado do meu coração. O que é isso? É a presença. Darabaia, orabacandere suribianderevas. Eu posso ser levado na prisão, eu posso ser jogado no cárcere inferior, eu posso ficar sem amigo, mas o que eu não posso ficar é sem a presença do Espírito. Orabacanduria, suribicandarabácia, narabácia. Uribicanduriba, suribicandarabaia, compra nabaia. Orabaia, stubi, calabácia, mandarabacandarabaia. Oribicanduribaia, estemandarabaya, cobrarabaço e decandarai. Espírito amigo, o narabaçúbia. Não dá para pregar mais, deixa Ele tomar você, vai. Deixa Ele falar com você, vai. Deixa Ele tocar na tua vida, vai. Xadarácia. Você não precisa de um namorado, moça, por enquanto. Você não precisa de uma namorada, moço, por enquanto. O que você precisa é da pessoa do Espírito Santo te acalentando nos dias de solidão da tua vida. Se põe de pé no nome de Jesus.
Sai daqui com Ele abraçado hoje. Sai daqui com Ele entrelaçado hoje. Sai daqui com Ele agarrado nele hoje, Deus. Vem cantar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se fez presente neste lugar, Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, continuar cuidando de nós e que nós possamos entregar a Ti, Pai. Que nós possamos a cada dia nos entregar mais à Tua presença, Espírito Santo. É o Senhor que cuida de nós, Pai. É em Ti que nós confiamos e é de Ti que nós dependemos, Espírito Santo. Pai, venha encher, venha continuar enchendo.
Venha encher, Pai, a vida desses jovens e adolescentes, Pai. Que a sua presença, Pai, a cada dia se renove em nosso coração. E que nós possamos continuar confiando e dependendo de Ti, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, nós agradecemos a Ti, Pai. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Leva-me mais fundo do que já estive.
deixa-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou rei, e tu és Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? There is a love and a joy that you promised, but tell me it's alright. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. I smile, even though I hurt, see I smile. I know that it's working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile, smile. It's so hard to look up when you look down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile, so smile. Today's a new day, Ei! but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but tell me where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised? And tell me it's alright. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. Right now, I smile, even though it hurts, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile, I smile. It's so hard to look up when you look down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile. Smile for me. Better when you, oh, oh, oh. You look so much better when you, oh, oh. You look so much better when you, oh, oh, oh. You look so much better when you, oh, oh. You look so much better when you, oh, oh, oh. You look so much better when you, oh, oh, oh. You look so much better when you, oh, oh, oh. You look so much better when it's time. Almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. Ei! Right now, I smile, even though it hurts, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile, I smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile, so smile, oh, oh. You look
so much better when you, oh, oh, oh. You look so much better when you, oh, oh, oh.